Campeonato Nacional de Velocidade. Depois do arranque no Estoril, a caravana seguiu para sul para o Autódromo Internacional do Algarve. Se no Estoril a chuva marcou presença, condições climatéricas completamente diferentes no Algarve era de esperar. Tempo seco, asfalto também seco, o que deixou marcas em alguns pneus, como aqui se pode ver. O Autódromo Internacional do Algarve é um dos mais espetaculares, mas também muito exigente, tendo em conta o constante sobe e desce da pista, que é sempre um desafio acrescido para todos os pilotos e torna mais espetacular ainda as provas do Campeonato de Velocidade. 2 dias de intenso calor a sul, no sábado os treinos cronometrados, com a equipa da 100 Racing Team a repetir o feito na prova inaugural, pole position para Ivo Lopes em Superstock 600 e para Tiago Magalhães em Superbike. Nas boxes, nem só o Campeonato Nacional de Velocidade centrava as atenções, já que a família Oliveira estava atenta também à prestação de Miguel Oliveira no MotoGP. Pela manhã teve lugar então a primeira corrida da Taça Luís Carreira e foi uma das mais intensas de todo o fim de semana em Portimão, já que a distância entre os 3 primeiros classificados foi de menos de 1 segundo, o quarto ficou a pouco mais de 1 segundo, o quinto lugar na geral coube a António Maximiano, ele que tinha vencido as 2 primeiras corridas no Estoril, estava por isso à frente do campeonato, não foi além do quinto lugar na primeira corrida. Ele que ficou em terceiro lugar na primeira corrida na classe que representa, Superbike. Tony Costa, na sua Ducati, ficou a 1 minuto e 2 décimas do primeiro classificado. Ele foi segundo na classe de Superbike e esteve juntinho a João Trancoso, Rui Felisberto e João Curva na indecisão até ao final sobre quem seria o vencedor desta primeira corrida aqui no Algarve. João Trancoso conseguiu o último lugar de pódio. Aos comandos da sua Suzuki ficou quase a 9 décimas de segundo do primeiro classificado, foi primeiro na classe de Superbike. E Rui Felisberto, que até tinha conseguido a pole position, ele que corre na classe Open, foi depois ultrapassado. Aos comandos da sua Yamaha deu uma luta intensa a João Curva, que viria a vencer. Rui Felisberto ficou a 3 décimas de segundo do vencedor. Esta primeira corrida foi ganha por este piloto, estamos a vê-lo, João Curva, junto dos 4 que assumiam o pelotão da frente. João Curva, por menos de 4 décimas de segundo, venceu. Aos comandos da sua Yamaha, foi por isso também primeiro na sua classe, na classe LC Open. João Curva teve um bom arranque, passou para a frente, manteve o bom ritmo e depois defendeu-se nas últimas voltas e manteve a primeira posição. Contas feitas no final da primeira corrida Taça Luís Carreira, o primeiro em Open foi o vencedor à geral, João Curva. Desta vez fiz um bom arranque, consegui acompanhar, portanto, quem andava na frente, consegui passar para a frente, geri, houve ali umas ultrapassagens, eu defendi-me sempre, voltei a ultrapassar e depois até a final as últimas 2 voltas foi a defender e cheguei em primeiro. O primeiro na classe LC Superbike foi João Trancoso, que foi terceiro à geral. Foi uma corrida para mim perfeita, porque o tempo estava ótimo, houve ultrapassagens, foram todas corretas, foi uma corrida muito bem disputada e no fim fiquei em primeiro da minha classe. E o troféu Luís Carreira NI é realmente uma prova muito bem disputada e esperemos que continue por muitos anos. Na classe LC Superstock, João Pedro Vieira venceu a primeira corrida aqui em Portimão, depois de 2 segundos lugares na jornada inaugural. Foi uma prova pouco difícil, é um traçado que eu não conheço, nunca tinha andado cá, uma pista muito divertida, mas correu bem, fiquei em primeiro, portanto tenho que estar contente. Nas motas clássicas, Bernardo Vilar mostrou estar este ano em plena forma. Depois da vitória na primeira ronda no Estoril, repetiu o feito aqui em Portimão, no Autódromo Internacional do Algarve. Bernardo Vilar viria também a beneficiar da ausência de António Machado e da sua Yamaha, e também da partida que a onda de Rodrigo Amaral lhe pregou ao deixar de funcionar no momento da formação da grelha. Impediu Rodrigo Amaral de participar, tornou a vida mais fácil a Bernardo Vilar. A uma volta de distância do vencedor ficou Chris van Dorelmalen, que o vemos, 4º lugar para o piloto que corre em La Verde. Joaquim Boavida conseguiu o último lugar de pódio, o 3º lugar na sua Guzzi. Ficou, no entanto, a uma volta do vencedor, mas foi primeiro na classe C2 de motas clássicas. Ora, hoje correu tudo bastante bem, os treinos foram fáceis, a pista é fantástica, tínhamos poucos adversários, mas a moto comportou-se bem e na corrida falhei a partida, mas recuperei e fui ganhando confiança.
O segundo posto foi para Miguel Sousa, em Honda. Ficou a mais de 1 minuto e meio de distância de Bernardo Vilar, foi por isso uma prova descansada para o atualmente líder desta prova clássicas no Campeonato Nacional da Velocidade. Miguel Sousa foi também segundo na classe C3, que representa, e o primeiro cá está, Bernardo Vilar, rodou sozinho no Algarve, aos comandos da sua Honda, uma Honda que agora já não tem os problemas mecânicos do ano passado, parece já estarem resolvidos. Tira disso partido o piloto que bisou então nas 2 primeiras provas do Campeonato Nacional da Velocidade. Venceu no Estoril, venceu também aqui 2 corridas, 2 vitórias, consequentemente também vencedor da sua classe, a classe C3. Pela primeira vez nestes 2 anos de clássicas tive um fim de semana descansado relativamente à moto. Experimentei um órgão importantíssimo na minha moto, que é os carburadores. O meu patrocinador emprestou-me uns carburadores para eu experimentar e realmente funcionaram 100%. A moto não teve nenhum problema, ao contrário do último ano e meio, foi só problemas. Na grelha de partida a prepararem-se os pilotos mais jovens do Campeonato Moto Júnior e também do Troféu Norte-Sul. 5º posto à geral para Carlos Tavares. Na 4ª posição, sem conseguir lugar de pódio, o jovem Tomás Alonso. Ele corre em Minarelli. Ficou também bem distante do vencedor. No entanto, foi vencedor nacional e Norte-Sul de Moto 4. A segunda vitória para Tomás Alonso. Depois do Estoril, também aqui a vencer a sua classe, Moto 4 Nacional e Troféu Norte-Sul. Aqui vemos o piloto Tomás Alonso. Ele é agora líder do campeonato Moto 4 com 2 vitórias consecutivas. David Ferreira conseguiu o último lugar de pódio no Algarve, 3º posto aos comandos da sua Cagiva. Ficou a mais de 20 segundos do vencedor. No entanto, foi ele vencedor do Troféu Norte-Sul no que toca à pré-Moto 3. David Ferreira, que é agora 4º no Campeonato Nacional de Moto 3. À frente dele tem Edgar Machado, João Marinho e também Paulo Leite. Paulo Leite que viria a vencer aqui. Atrás dele ficou João Marinho, com 4 segundos de diferença. Cá está o piloto segundo classificado. João Marinho, que é também segundo no campeonato pré-Moto 3, com 30 pontos de diferença em relação a Paulo Leite. Aqui o temos, com a sua Honda. Ele voltou a vencer, tinha o feito no Estoril, repetiu o feito aqui no Algarve. Ele foi vencedor à geral e, consequentemente, vencedor do Nacional pré-Moto 3. Este é o jovem piloto vencedor do Nacional Moto 4 e também nesta classe do Troféu Norte-Sul. No Campeonato Nacional é já a segunda vitória consecutiva nas 2 provas para Tomás Alonso. Correu bem, consegui ter uma boa afinação nos treinos, consegui fazer a pole position e o primeiro lugar, objetivos concluídos, e quero agradecer aos meus patrocinadores. David Ferreira foi o vencedor do Troféu Norte-Sul na classe pré-Moto 3. Ao longo do fim de semana tivemos alguns problemas, mas domingo correu praticamente bem. Consegui gerir o Troféu da Norte-Sul sempre em primeiro. Ao longo da corrida mantive sempre a calma e quando consegui chegar ao terceiro lugar. E este é Paulo Leite, venceu à geral e foi também vencedor do Nacional pré-Moto 3. Acho que correu bem, conseguimos uma boa afinação nos treinos, consegui fazer o melhor tempo nos treinos cronometrados. A corrida consegui fazer um bom arranque, ir para a frente e manter-me, e acho que correu bem. Queria agradecer aos meus patrocinadores e a todos os meus amigos pelo apoio que me têm dado. 14 pilotos em pista para a Taça Luís Carreira, depois da primeira corrida intensa e muito disputada da manhã. À tarde já não foi assim, vitória mais descansada para o piloto que tinha vencido ambas as corridas no Estoril. Não foi tão intensa a prova da tarde na Taça Luís Carreira. João Curva, que tinha vencido à geral a primeira corrida, não foi além do 5º lugar. Ficou a mais de 10 segundos de distância do vencedor. Foi 2º lugar na classe LC Open. 4º lugar para Tony Costa, aos comandos da sua Ducati, ficou quase a 10 segundos de diferença do vencedor, António Maximiano. Tony Costa foi 3º na classe LC Superbike, nesta segunda corrida. À frente dele, João Trancoso, aqui o temos, corre em Suzuki e ficou a 6 segundos de distância do vencedor. Com o 3º posto, João Trancoso foi 2º na classe LC Superbike. E Rui Felisberto já tinha sido 2º na primeira corrida, agora por mais de 3 segundos. Rui Felisberto corre em Yamaha e foi o primeiro na classe LC Open desta segunda corrida. À frente dele, António Maximiano, é ele que lidera o campeonato, venceu ambas as provas na corrida do Estoril, a inaugural.
Ficou no 5º posto à geral na primeira corrida da manhã e venceu já da parte da tarde. António Maximiano corre em Suzuki e lidera assim de uma forma confortável o campeonato, tendo conseguido também uma descansada vitória nesta corrida menos intensa Taça Luís Carreira, aqui em Portimão. Na segunda corrida da Taça Luís Carreira, o vencedor na classe Superstock voltou a ser João Pedro Vieira, venceu ambas as corridas aqui em Portimão na sua classe. Foi mais uma corrida, mais escorregadia desta vez, um pouco mais complicado, também mais calor. Mas no cômputo geral correu bem, conseguimos fazer mais um primeiro lugar e é isso que importa. Rui Felisberto, que fez em Portimão 2 segundos lugares, foi o primeiro na classe Open. Do meu ponto de vista, acho que correu muito bem. Tive alguns problemas com o pneu traseiro, portanto consegui fazer até meio da corrida andar num ritmo bom com o Max, ele estava muito forte. A meio da corrida para a frente, o meu pneu começou a satisfazer aos pecados e tive que aguentar a segunda posição na geral e acho que é um bom resultado para aquilo que tive. E nesta segunda corrida voltou às vitórias António Maximiano, foi o primeiro na classe LC Superbike. Na segunda corrida tive uma luta muito forte aqui com o Rui Felisberto, que é fortíssimo. Tive sorte, ele teve alguns problemas com o pneu, eu tive problemas também com a moto a falhar baixa rotação, mas no fim fui eu mais sortudo, calhou a minha vitória, foi muito bom. Para o final, a principal prova que junta os pilotos de Superstock 600 com Superbike, nos treinos cronometrados melhor Tiago Magalhães e Ivo Lopes, respectivamente em Superbike e também Superstock 600, conseguiram a pole position, a exemplo do que já tinham feito também na jornada inaugural no Estoril. Apesar dos melhores lugares de grelha à frente, bom arranque para Rui Regoto, ele que tinha vencido a classe Superbike no Estoril, mas ainda numa fase embrionária da prova, Rui Regoto, junto à curva da Torre VIP, não conseguiu travar como devia e teve uma queda que o impediu de continuar em prova. Voltou às boxes e não voltou à corrida, facilitou por isso a vida a Tiago Magalhães e a Ivo Lopes, que se juntaram até ao final desta grande prova, domínio para a 100 Racing Team. Quinto lugar à geral para o piloto Pedro Monteiro, aqui o vemos aos comandos da sua Yamaha, ficou quase a 44 segundos da distância de Tiago Magalhães. Pedro Monteiro, que na classe Superbike foi quarto classificado e é agora segundo na geral em termos de campeonato, atrás de Tiago Magalhães. André Pires corre em Suzuki e ficou a mais de 41 segundos de Tiago Magalhães, ele que foi terceiro em Superbike aqui em Portimão e que apesar de tudo ficou muito feliz em vésperas de rumar à Inglaterra para participar no Tourist Trophy na ilha de Man. Ele vai ser o único piloto português a participar numa das mais conceituadas corridas do mundo. André Pires ocupa agora o quarto lugar em termos de campeonato em Superbike. Terceiro posto, último lugar do pódio em termos gerais para Rui Marto, ainda com alguns problemas de afinação na sua BMW HP4. Alcançou um excelente segundo lugar na Superbike e terceiro na classificação geral. Rui Marto, que foi segundo em Superbike, aqui no Autódromo Internacional do Algarve. E esta é a dupla que tornou este espetáculo incrível. Ivo Lopes em Superstock 600 e Tiago Magalhães em Superbike, ambos da mesma equipa, apenas 7 décimas de segundo a separar os dois pilotos. Diz bem da intensidade do despique entre Ivo e Tiago. Ivo Lopes, de resto, bateu o seu recorde ao rodar no segundo 48, fez a melhor volta de pista. Ivo Lopes está em plena forma e com uma 600 deu réplica à Kawasaki 1000 do seu colega de equipa. Ivo Lopes, à entrada da última volta na reta da meta, estava à frente, só que depois Tiago Magalhães tirou proveito dos 1000 cm3 e foi Tiago Magalhães o vencedor. Depois de ter sido o segundo no Estoril com vitória de Rui Regoto, Tiago Magalhães ganhou aqui em Portimão e já é primeiro no campeonato Superbike, à frente de Pedro Monteiro. Por muito pouco então o piloto Ivo Lopes não conseguiu com a sua 600 superar a 1000 de Tiago Magalhães, atrás dele Alex Costa, que foi segundo em Superstock também aqui em Portimão. Eusébio Nogueira é terceiro em termos de campeonato, foi o quarto aqui. Ao contrário, Nelson Rosa foi terceiro no Internacional do Algarve e é quarto em termos gerais. Como se pode ver, foi uma corrida a dois. Por muito pouco, a astúcia de Ivo Lopes não surpreendeu a experiência de Tiago Magalhães. Classe de Superstock 600, os pilotos no pódio, primeiro lugar para Ivo Lopes. Foi uma corrida muito boa, consegui andar ali com o Tiago a corrida toda. Na penúltima volta consegui ultrapassar. Ele volta-me a passar como é normal em plena reta, depois é uma 1000, mas penso que correu muito bem, consegui bater o meu recorde cá,
48,9, penso que foi tudo ótimo, correu tudo muito bem. E aí estão os 3 primeiros classificados na classe de Superbike. Terceiro posto para André Pires, segundo lugar para Rui Marte, um excelente segundo lugar na sua estreia no Campeonato Nacional. E em primeiro lugar, Tiago Magalhães, que também se estreia a vencer no campeonato deste ano. Foi uma prova muito difícil, sabia que ia ter muitas dificuldades durante a corrida, sabia que o Ivo ia estar comigo a corrida toda, nós tínhamos um bom ritmo de corrida. Ia perdendo a corrida devido a um piloto mais lento, que não se apercebeu das bandeiras azuis possivelmente, mas consegui passar o Ivo mesmo no final da meta e tenho que dar parabéns ao Ivo pela excelente corrida que fez e a toda a equipa, ao Anandra Racing Team e a todos os patrocinadores, portanto parabéns. Com esta vitória em Portimão, Tiago Magalhães passa para primeiro lugar em termos de campeonato de Superbike. Rui Regoto, que tinha vencido no Estoril, cai para o 5º posto.